Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal Teacher Rafael e hoje nós vamos falar sobre artigos em inglês. Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre artigos em inglês e eu montei a aula de hoje com base nesta gramática, Essential Grammar in Use, tá? Então toda a explicação que eu der nesse vídeo, ela se encontra nessa gramática aqui. Em inglês, como no português, nós temos os artigos indefinidos e os artigos definidos. Em inglês, os artigos indefinidos serão a e an, e o artigo definido vai ser o the. Então vamos começar pelos artigos indefinidos. O a. Você vai usar sempre no singular, a tradução vai ser um ou uma, não tem plural igual nós temos em português, uns e umas, em inglês não tem. Então você vai usar sempre para uma coisa ou pessoa. E aí nós temos o exemplo. Rachel works in a bank, not in bank. Então você não pode falar in bank, você vai falar in a bank. Can I ask a question? Not ask question. Então aqui nós vamos precisar usar o a também. Can I ask a question? Se vocês perceberem, os exemplos que eu dei a vocês, a palavra que vinha depois do a, ela tinha som de consoante. E o an vai ser basicamente o oposto. As palavras terão som de vogal. Então, por exemplo, do you want an apple or a banana? Então aqui nós temos apple começando com som de vogal e banana começando com som de consoante. Outro exemplo, I'm going to buy a hat and umbrella. A primeira palavra, hat, o H, ele tem som, aí no caso um som meio que um som de R, hat, então som de consoante. E umbrella, o U tem um som de vogal, então por isso que a gente usou o N. Só que vai ter hora que o H ele vai ter som e hora que ele não vai ter som. E hora que o U e o E eles terão som de vogal e hora eles terão som de consoante. Por exemplo, hour, em inglês, o H é mudo, então você vai usar an hour, an e hour. University é um exemplo do U com som de consoante, então se o U aí está com som de consoante, a gente vai usar o A. Por exemplo, university, parece que você está falando um you de você. Então, diferente do umbrella no outro exemplo, que usou o an, agora university vai usar o A. Dá para vocês perceberem, ó, umbrella e university, o U tem som diferente. E o another nada mais é do que a junção do an com other. Exemplo, can I have another cup of coffee? Eu posso tomar uma outra xícara de café? Então esse aí, another, um outro, uma outra. Nós vamos usar o a e o am quando nós formos falar sobre o que a coisa ou a pessoa é. Por exemplo, the sun is a star. O sol é uma estrela. Então, a star. Football is a game. A game. Dallas is a city in Texas. A city. Mouse is an animal. It's a small animal. Tá dando para vocês perceberem o som de consoante, o som de vogal nas palavras, e aí está sendo usado o a e o an. E nós também podemos usar o a e o an para empregos, ok? What's your job? Qual é o seu emprego? I'm a dentist. I am a dentist. A dentist. Would you like to be a teacher? A teacher. Aí agora vai entrar a ideia do a e do an como indefinido e o the como definido. Por exemplo, aqui nós temos can you open a window? Nessa figura você tem 3 janelas, então está indefinido qual janela ela quer abrir. Só que no outro exemplo nós temos can you open the window? Você pode abrir a janela, só tem uma, então está definida qual a janela ela tem que abrir. E vamos a alguns exemplos para vocês perceberem essa ideia de definido e indefinido. Primeiro exemplo, I've got a car. Nesse caso, há vários carros e você tem um entre eles. No outro exemplo, I'm going to clean the car tomorrow. Eu limparei o carro amanhã. Tipo, o carro, você está definindo, vai ser o seu carro que você vai limpar. Outro exemplo, can I ask a question? Entre várias questões, você quer perguntar uma. Ou, usando o definido, can you repeat the question, please? Você pode repetir a pergunta que você fez, por favor? Então,
Ali você já está definindo qual é a pergunta que ele quer repetir, a que você fez. E nós podemos usar o the quando você quer deixar claro o que você está falando. Por exemplo, the door, the ceiling, the floor, the carpet, the light, com ideia de casa, de quarto, né? The roof, the garden, the kitchen, the bathroom, com a ideia da casa. The center, the station, the airport, the town hall, com a ideia da cidade. E usamos o the para deixar mais claro o que você está querendo falar sobre a pessoa ou sobre o lugar. Por exemplo, what is the name of the street? Há apenas um nome à rua, então, what's the name? Who is the best player in your team? Entre todos os jogadores há apenas um que é o melhor. Então, qual é o melhor? Can you tell me the time, please? Ele quer saber a hora agora, então está definindo. Você pode me dizer a hora? E nós temos a expressão the same, que dá a ideia de um mesmo. Então, we live in the same street. Nós vivemos na mesma rua. E nós podemos dizer também, ó, the sun, the moon, the world, the sky, the sea, the country. Então, the sky is blue and the sun is shining. Aí você está definindo, ó, o céu é azul e o sol brilha. Então, você só tem um sol e só há um céu. Então, você vai dizer o sol, o céu. E nós vamos usar também o the para a gente falar sobre instrumentos musicais. Por exemplo, play the piano, the guitar, the trumpet e outros instrumentos. Exemplo, Paula is learning to play the piano. Paula está aprendendo a tocar piano. The radio, o rádio. I listen to the radio a lot. The internet, a internet. What do you use the internet for? Para que você usa a internet? E agora nós vamos ver alguns casos que você não pode usar o the. Por exemplo, television and TV. Quando você estiver falando da TV no geral, você não pode usar o the. Por exemplo, I watch TV a lot. Eu assisto TV. Aí você está falando da TV no geral. Que você assiste TV. What's your television tonight? O que vai passar na TV hoje à noite? Tá? Então, no geral também. Só que quando você for falar do aparelho da TV, por exemplo, can you turn off the TV? Você pode desligar a TV. Então aí você está usando the TV set, que é o aparelho de TV. Então quando você estiver falando sobre o aparelho, aí você pode usar o the. Nós também não vamos usar o the quando a gente for falar sobre breakfast, lunch, dinner, que é café da manhã, almoço e jantar. What did you have for breakfast? Aí ó, for breakfast, sem o the. E nós também não vamos usar o the quando nós formos falar sobre next or last, que é o próximo ou o último. Week, month, year, summer, Monday. Semana, mês, ano, verão, segunda-feira, tá? I'm not working next week. Eu não irei trabalhar na próxima semana. Então aí, ó, next week, sem o artigo the. Em geral, nós não usamos o the em nomes de lugares. Por exemplo, France is a very large country. A França é um país muito grande. Então a gente, em português a gente já fala, ó, a França, mas eles não, só França. Cairo is a capital of Egypt. Cairo é a capital do Egito. Então, aí a gente também não usa o artigo. Mas nós vamos usar o artigo quando nós formos falar sobre república, estados, reino. Por exemplo, the United States of America. The United States. Então a gente está usando the. Então, the USA, a gente também usa o the. The United Kingdom, the UK. Então, Kingdom, a gente usa o the também. E nós vamos usar o the quando os nomes estiverem no plural. Por exemplo, países, ilhas, montanhas, no plural a gente usa o the. The Netherlands, aí ó, nós temos o the, que são os Países Baixos. The Philippines, the Alps. Então, plural a gente usa o the. Por isso também a gente vai pela ideia de United States, como são os Estados Unidos. Aí a gente usa o the também. E nós vamos usar o the também para oceanos, mares, rios e canais. Por exemplo, the Atlantic, que é o Ocean, o Oceano Atlântico. The Black Sea, o Mar Negro. The Amazon, o Rio Amazonas. E agora nós temos aqui uma questão. Eu vou deixar aqui na tela, tentem fazer depois dessa explicação e depois eu resolvo com vocês. Então vamos lá. Essa questão aqui é da SpaceX. Escolha a alternativa
correta na sentença abaixo. My friends live in old house in a small village. There is beautiful garden behind house. I would like to have garden like that. E aí nós temos as opções. Vamos preencher primeiro o espaço que tem old house. Aqui, old house é som de vogal, old. Então a gente já elimina as opções que estão começando com A e não com N, que a gente elimina a C e a D. Porque aqui o espaço a gente tem que preencher com N, porque old, som de vogal. Segundo espaço, small village. Small tem som de consoante, então a gente vai preencher com A. E depois, ó, there is a beautiful garden. Beautiful é som de consoante, então a gente precisa usar o A. E aí a gente continua nas três, A, B e E. Depois tem, ó, behind house. Aqui no caso, nós não vamos usar o artigo indefinido, nós vamos usar o artigo definido. Por quê? Porque você está definindo a casa que você está falando. Você começou. Meus amigos moram em uma casa antiga, em um vilarejo pequeno. Há um lindo jardim atrás da casa. Então, essa casa que você está falando, que tem um jardim, é a casa dos seus amigos. Então, você já mencionou ela antes. Então, nesse texto, ela já torna-se conhecida. Então, você já está falando sobre essa casa. Você já falou sobre ela antes. Então, você não vai usar o artigo indefinido. Você vai usar o artigo definido, porque você está definindo qual é a casa que você está falando. E nesse caso, de você conseguir identificar que essa casa já foi mencionada antes, nesse textinho, a gente consegue acertar a questão correta, que vai ter que usar o the aí. Então, a A e a B que estava no páreo foram eliminadas. E depois a gente continua. I would like to have a garden like that. Eu gostaria de ter um jardim como aquele. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da explicação e dessa resolução de questões. Essa resolução, né, dessa questão. Eu vou deixar aqui linkado nos comentários um PDF com umas questões sobre esse tema, artigo. Baixem o PDF, comentem aí embaixo do vídeo que vocês baixaram o PDF. Digam quantas questões vocês acertaram do PDF, tá? Para eu saber que vocês estão assistindo o vídeo, que vocês estão fazendo as questões. E se você gostou do vídeo, da explicação que eu acabei de fazer, não esquece de deixar seu like aí. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.